Se você é um cristão e não lê ou não gosta de ler, a verdade é que dificilmente você vai conseguir amadurecer a sua fé. Nesse vídeo eu vou explicar um porquê e também apresentar o conceito que eu desenvolvi chamado discipulado literário. Muito prazer, meu nome é Kaique, sou estudante de teologia, estou buscando amar Jesus nessa caminhada de fé aí, amadurecer minha fé também, mesmo em tantas dificuldades. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância dos livros e o papel dele dentro da nossa caminhada, do nosso amadurecimento de fé como cristão. E eu anotei aqui alguns pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês. E o primeiro deles é o porquê os livros são fundamentais. O porquê. E nesse conceito de discipulado literário, a gente enxerga os livros como uma maneira de você conversar ou ter a vida de uma outra pessoa derramada na sua. Esse é o propósito do discipulado. É você caminhar com pessoas onde vocês possam ter ali a sua vida junto com a vida da outra e as duas compartilham dificuldades, compartilham incentivos na fé, na caminhada de fé, instruem, exortam, corrigem uns aos outros. E é dessa mesma maneira que dentro desse conceito de discipulado literário a gente enxerga os livros. Então os livros nada mais são do que um meio de você passar ali horas e horas conversando com uma outra pessoa mais madura na fé muitas das vezes, com pessoas que já passaram por dificuldades, por experiências que podem ajudar na sua caminhada, que podem te ajudar. Então, por exemplo, no meu caso, recentemente estava passando por muita crise de ansiedade, com medo do futuro, sabe? E isso estava me afetando até que minha esposa me presenteou no meu aniversário com esse livro aqui. E é o temor que vence o medo, e fala exatamente sobre isso, sobre o medo, como a gente entende o medo, como a gente reconhece do que a gente tem medo e como a gente supera, à luz do Evangelho, aos pés de Jesus, como a gente supera esse medo, né? Então tô aqui, ó, um pouco menos da metade, e tem sido muito bom na minha caminhada de fé. É um momento em que eu estou aqui junto com o Wayne tem me ajudado e falado comigo, me apresentado alguns pontos das quais ele viveu, testemunhos que ele passou e como que ele venceu e superou tudo isso. Um segundo ponto é que os livros, eles abrem pra gente uma nova perspectiva. Então, a partir do momento que eu tenho uma crença, por exemplo, sobre o medo, e o N vem aqui e me apresenta novos conceitos, a partir de agora eu tenho um leque de opções, um background muito maior de conceitos e entendimentos sobre o medo. Então, tem muitas coisas que eu não fazia ideia, que era um medo pecaminoso, eu não sabia nem como distinguir um medo natural de um medo pecaminoso. E nesse livro, o N apresentou para mim e eu pude ter uma nova perspectiva, né? Eu questiono a minha fé também. Então, quando a gente lê livros, e aqui mostrei alguns exemplos de livros que eu li na minha caminhada e que eu comecei a me questionar, sabe, com muitas crenças das quais eu tinha, porque existe esse risco da gente ler a Bíblia da maneira como a gente foi ensinado a ler, sabe, da gente olhar para a Bíblia, entender teologia, entender a nossa vida da maneira como nos foi ensinada, mas às vezes, e na maioria das vezes, essa visão, existe algum nível de distorção, existe algum tipo de erro, e é necessário que a gente combata e identifique, em primeiro lugar, esses erros. E a gente só vai conseguir identificar a partir do momento que a gente tem contatos com outras visões. Então, a partir do momento que a gente pega um livro que foge ali da nossa bolha, das pessoas que estão à nossa volta, a gente pega um livro um pouco mais diferente, que parece combater algumas ideias, é muito importante a gente ler esse livro, ainda mais que você não goste, não queira, talvez. É importante você ler para você entender, porque às vezes você pode identificar problemas na sua fé, na sua teologia, na pessoa de Jesus que você não teria se você continuasse vivendo na sua bolha. O terceiro ponto é: Deus poderia escolher se comunicar com nós, com a humanidade, de infinitas formas. Ele poderia criar uma nova forma que a gente não conhece, porque ele é Deus. Ele poderia fazer absolutamente qualquer coisa. Mas ele escolheu se manifestar através de um livro, através da Bíblia. Inclusive, essa ideia eu tiro do Lit, né? L-I-T, acho que é Tom Hanks, que é um livro sobre como ler livros cristãos, né? É um bem legal também, me ajudou e me influenciou bastante em vários aspectos, mas que ele apresenta um pouco desse conceito de que Deus poderia se manifestar de infinitas formas. Ele poderia falar com a gente, ele poderia gravar um áudio, mas ele escolheu se manifestar através da escrita e da leitura. Lá no Monte Sinai e durante todo o cânon da Bíblia, ele decidiu se manifestar dessa forma. Então, a gente precisa ter essa consciência de que existe uma importância à leitura e à escrita, sabe? Então, é lógico que a gente não substitui, e inclusive no curso eu falo que a gente jamais, na aula de introdução, vai poder substituir a Bíblia por qualquer livro, seja o melhor livro que já existiu, e que você pode pegar todos os livros que existem no mundo, pegar tudo isso aqui, queimar, e não vai fazer a mesma diferença do que se a gente rasgasse uma única página da Bíblia, né? Não faz diferença, né? Porque a Bíblia é
é o nosso filtro, é a razão da nossa fé. E é através dela que a gente julga e avalia todos os livros, sejam eles bons, ruins, hereges, esquisitos. Às vezes o livro só é ruim mesmo, não é nem herege, ele só é mal feito. E eu queria falar também de Paulo. Paulo, ele, quando ele tá na prisão, eu acho muito engraçado, porque existe muito uma ideia de que, você só precisa da Bíblia, você não precisa de livros, né? E inclusive eu li esse comentário ontem num post, e é meio engraçado, mas ao mesmo tempo é um comentário muito ignorante, porque durante toda a Bíblia, se a gente olha para a Bíblia em si, você vai ver homens se capacitando, lendo, aprendendo. Os próprios discípulos não, mas o próprio povo, constantemente, os fariseus, né? Jesus viveu, e fariseus aqui eu falo como a instituição, né? Como as pessoas que fazem parte da instituição, não como algo pejorativo necessariamente, mas que viviam se dedicando ao estudo da palavra, né? Jesus foi esse cara que dedicou sua infância ao estudo da palavra. E é isso, sabe? A gente precisa buscar. Paulo, quando ele tá preso e ele manda uma carta para Timóteo, se não me engano, acho que é Timóteo. Ele fala: traga para mim alguns livros. Se não for Timóteo, eu vou corrigir, viu? Mas se minha memória não me engana, é isso. Traga para mim alguns livros, é minha capa. Né? Ele não estava pedindo para levar a Bíblia. Né? Ele estava pedindo alguns livros. Ele queria ler, ele queria estudar, ele queria aprender. Então é muito importante a gente saber isso e a gente se dedicar a isso também. Se dedicar à leitura, se dedicar ao estudo, se dedicar ao aprendizado. Um outro ponto que eu queria trazer é que viver no automático. Então, quando você vive, por exemplo, eu vou dar uma situação hipotética. Você está ali na sua igreja e você só lê os livros da sua igreja e você vai no culto e só escuta as pregações da sua igreja e você, por mais bíblica que você acredite que seja, a chance de você ser influenciado sem perceber, acreditar que é algo que não necessariamente é bíblico, ainda que você tenha a sua Bíblia e possa ali certificar e garantir isso, obviamente, a chance de você ser influenciado para um lado é muito maior. E algumas pessoas têm algum certo medo de ler os livros ou até mesmo de questionar a sua fé, pensando que isso vai de alguma forma afastar ela de Jesus ou gerar dúvidas, incertezas na fé dela. E de fato, isso vai acontecer, mas com pessoas que não têm ainda praticamente nenhum tipo de maturidade. É uma nova convertida. Eu compreendo isso, eu entendo. Mas o que eu não entendo são cristãos devotos que conhecem a Jesus, conhecem o caminho, amam o Senhor já há tempo, caminham com isso e têm esse medo, sabe? Porque se você tem a fé em Cristo, não vai ser um livro que vai atrapalhar a sua visão, ou vai balançar tudo aquilo que você acredita e já viveu com ele, sabe? Isso é um medo, não diria mesquinho, mas é um medo, na verdade, uma covardia disfarçada, né? Porque quando você não lê, não tem contato com outras teologias, com outros autores, com outras pregações, outros ensinos, você está vivendo só no automático. Você está vivendo ali no automático e sem se questionar. Só que o questionamento é o que leva ao amadurecimento. Então, vários dos livros que estão aqui, que eu já li, eu li, fui confrontado, me questionei, e a partir daquilo eu amadureci minha fé. Mesmo positivamente quanto negativamente. Tem livro que eu já li, olhei para aquilo e falei: cara, isso aqui tá muito esquisito. Isso aqui não é a leitura que eu faço desse texto. Nossa, isso daqui tá tirando um texto de seu contexto, não faz sentido isso aqui. Pronto, amadureci minha fé. Questionei, olhei para aquele livro, olhei para minha Bíblia, comparei e pronto. Tive uma resposta a partir daquilo, sabe? Agora, se você não questiona, vive no automático, dificilmente você vai conseguir amadurecer sua fé. E os livros são uma ferramenta muito fácil e incrível de amadurecimento, porque você não só pode amadurecer, quanto você pode amadurecer dentro dos assuntos das quais você tem precisado ultimamente, né? Então, no meu caso, foi o medo. Mas aqui tem livro de tudo. Tem livros sobre finanças, sobre trabalho. Tem ali o Tim Keller, Fé e Trabalho, Economia do Reino. Estou citando alguns exemplos aqui. Tem Como se tornar um cristão inútil, Deus que destrói sonhos. Estou falando aqui dos mais famosos, né? Como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Então você não só amadurece sua fé, como você amadurece naquilo que você gostaria e precisa amadurecer. E isso é muito legal, isso é muito bom. Outro ponto que eu queria trazer aqui é como que os livros me ajudaram. Como eu comecei agora falando, eu poderia falar de um livro que com certeza, e eu não tenho ele aqui, eu dei ele, né? Mas foi um livro que mudou e transformou a minha vida de leitura. Eu nunca fui um cara que eu gostei de ler, assim. E até o meu ensino médio, mais ou menos, eu acho que eu tinha lido um livro, 2 livros inteiros na minha vida. Sabe aqueles livros obrigatórios da escola? Esquece, aqueles lá eu só lia resumo no dia da apresentação. Você vê, eu não era o cara que gostava de ler definitivamente. Mas quando entrei na faculdade, eu tive acesso, foi um pouco antes do hype, do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, até aqui em cima eu tenho uns livros dele aqui.
E, cara, é um livro muito difícil. E é um livro que eu não recomendo ninguém começar por ele, sabe? Porque ele é um livro complexo, é um livro difícil, e foi um livro que eu não entendi. Forma de dizer, né? Mas grande parte daquilo que eu li eu não entendi, porque é um livro complexo. Só que aquele livro, de alguma maneira que eu não sei explicar, senão pela ação do Espírito Santo na minha vida, transformou não só a minha vida de leitura, como a minha vida com Deus, sabe? Transformou minha vida espiritual de fato. Eu considero, inclusive, que o livro, né, Cristianismo Puro e Simples, me converteu de alguma maneira, porque eu nasci na igreja e tudo mais. Só que quando eu tive acesso a esse livro, eu comecei a me questionar sobre a minha fé. Eu comecei a questionar sobre o que eu acreditava. Eu comecei a questionar sobre no que eu acreditava, qual era a razão da minha fé. E ele fala um pouco sobre a razão, sobre a fé, sobre tudo isso. Então foi um livro que mudou completamente, sabe? E foi o primeiro livro que eu li, digamos assim, cristão inteiro, e transformou de fato. Desde aquele livro, não tento mais fazer a meta de leitura para competir nem nada, mas eu li nos últimos 5 anos, mais ou menos, cerca de 80 livros, né? Para quem em, sei lá, em 20 anos não tinha lido um, acho que é um número bem legal, bem interessante, e cada um deles ajudou de alguma forma no meu crescimento e no meu amadurecimento espiritual. Então eu falo, e esse conceito eu trago para vocês aqui baseado na minha própria experiência, em como os livros me ajudaram e como eu sei que os livros podem ajudar você também. Eu poderia também citar aqui, eu vou até pegar para vocês, ó, esse livro aqui, que é o Enraizado. Opa, peguei o livro errado. Esse livro aqui me veio também quando eu estava com muitas crises de incerteza sobre faculdade, sobre trabalho. E esse livro me ajudou muito. Quando eu li assim, ele fala sobre os lugares em que Deus quer trabalhar o seu coração antes de qualquer coisa. E fala muito sobre intimidade com Deus, fala muito sobre você fixar suas raízes nele para depois frutificar e não tentar buscar algo ou ir para algum lugar que ele já não te entregou, mas viva o que ele quer de você, onde você está agora, hoje. Então foi um livro muito bom, num momento muito bom, muito difícil para mim e me ajudou, sabe? E livros é isso. Então pensa comigo, naquele momento eu tava passando uma situação de medo, eu li esse, e agora de novo eu tô passando por outra situação, e agora eu tô lendo esse, e é isso, vida de leitura é isso. Eu tenho aqui também, cadê? Tim Keller, tá aqui. Esse aqui foi um livro, Deuses Falsos, do Tim Keller, cara, meu autor favorito, cá entre nós, que foi um livro que me ajudou muito a identificar diversos ídolos do meu coração, sabe? Antes de eu me casar também, eu percebi que eu estava idolatrando, até antes de namorar, eu estava idolatrando o casamento, e eu estava idolatrando o dinheiro, e eu estava idolatrando tantas coisas, que eu só fui confrontado e percebi isso quando eu li isso aqui. É como se o Tim Keller, que já falecido, tivesse conversando comigo ali, caminhando comigo e me confrontado sobre várias coisas. E isso, lógico, que é o papel que o Espírito Santo faz também em nós, né? Então é muito importante esse livro como um confronto, sabe? Não ser só um livro daquilo que você incentivando aquilo que você já acredita, ou qualquer coisa desse tipo, mas muitas vezes questionando, fazendo você olhar para dentro de si mesmo. Eu tenho outros aqui, como O Poder do Hábito, Você é Aquilo que Ama, na verdade, né? O Poder do Hábito, que também questiona um pouquinho da idolatria do nosso coração. Então, tem muitos livros que eu poderia citar. Tem também o Manso e Humilde, que tá aqui, ó. Esse livro aqui que eu li recentemente também, muito bom. Fala um pouquinho sobre o coração de Jesus e o quanto ele nos ama, de fato, e quanto nós podemos nos chegar diante dele e chamar ele pedindo por misericórdia. É um livro muito bom, também me ajudou no começo do ano, em algum momento da minha vida. Então, é um pouquinho, eu queria trazer aqui alguns livros que me ajudaram. Estou lendo aqui alguns outros também. Mas é muito importante, tudo isso para falar que é muito importante como os livros me ajudaram na minha caminhada de fé. Um quinto ponto que eu queria trazer aqui é que nem todo livro, de fato, ele vai edificar você. Existem livros que são hereges, existem livros que são ruins, existem livros que são mentirosos, sabe? E, de novo, isso volta para aquele ponto de que a Bíblia é o nosso filtro e através dela a gente consegue ter a nossa cosmovisão amadurecida e transformada. Mas é muito importante que você saiba disso, que talvez você tenha lido um livro horrível e acontece. Você lê um livro ruim e um livro herege. E, inclusive, a maioria dos livros mais hypados, assim, toma muito cuidado, viu? Eu vou falar que a maioria dos livros mais hypados, assim, provavelmente tem alguma coisa ali, toma muito cuidado, pesquisa bem, analisa. E também, em parte, esse cuidado se dá quando você amadurece a sua leitura, o amadurecimento literário, né? Quanto mais você lê livros, mais comparações você vai tendo, e quanto mais você lê a Bíblia, mais certeza você vai tendo sobre aquilo que você está lendo, e vai amadurecendo, ajudando você a filtrar um livro bom do livro ruim, um livro herege, um autor ruim, um autor herege, tudo isso vai ajudar você a amadurecer a sua fé também. Eu falei agora há pouco que eu não lia pela quantidade mais, né? Embora eu já tenha lido em algum momento, mas hoje não. E é um pouco disso, sabe? Mais do que a quantidade de livros, você lê por falar que leu. Ah, eu li 10
Não, na verdade eu li 50 livros no último ano. Aí você fala, uau, que cara culto. Será? Será mesmo que é um cara culto? Será mesmo que o cara foi transformado? E é um pouco do que eu acredito. Mais do que a quantidade, embora a quantidade seja importante, sim, pô, se você lê um ano um livro, tá, eu acho que você poderia ter lido mais. Sabe? Eu acho que você tem a capacidade de ler mais de um livro, de ler mais de 5 livros por ano. Eu realmente, de fato, acredito nisso. E, lógico, isso dá com prática, isso dá com hábito e com a ação do Espírito Santo na sua vida te ajudando nisso também. Mas mais do que a quantidade, é a qualidade. É você pegar esses livros aqui, como eu mostrei pra vocês, e falar, nossa, eu de fato li aquilo e o Kaique foi transformado. De fato, aquela leitura transformou a forma como o Kaique viu o mundo, na forma como o Kaique entendia tal assunto. Então, glória a Deus, sabe? Porque o Benning aqui, cadê? É o Benning Leibscher. Ele pôde ajudar no discipulado do Kaique. Ele pôde ajudar o Kaique a crescer na fé, a amadurecer sua fé. Então, amém. Que bom. Agora, se eu tivesse lido esse livro, que o Benning ajudou o Kaique? Putz, não ajudou em nada. Eu li assim, mas eu não lembro, nunca me ajudou, eu só li porque queria bater meta de quantidade. Entende? Não é legal. É muito melhor que você leia com qualidade, que aquela leitura transforme a sua vida. É basicamente isso, gente. É muito simples esse conceito de discipulado literário. Obviamente já existe, obviamente pessoas já falaram sobre, mas eu trouxe esse nome, coloquei nesse aspecto, dentro desse envelope, digamos assim, para apresentar para vocês mesmo a importância dos livros. E é isso. Discipulado literário é você caminhar para o amadurecimento, lendo livros, tendo sua vida transformada, tendo sua vida espiritual confrontada através de outros autores. E a minha pergunta aqui para você hoje é: com que cristão mais maduro na fé que você, ou sobre qual assunto que você gostaria de passar com alguém, né, nas próximas semanas, através de um livro. Escolha um assunto que está em alta no seu coração, algo que o Senhor já te confrontou, algo que você está passando, algum medo, algum sonho. Pesquise livros que falam sobre isso. Com certeza, é óbvio que a sua vida é única e que você está passando por uma situação que só você está passando, afinal é você, só existe você, sabe? Mas existem pessoas, autores que já caminharam, já passaram por situações parecidas com a sua e que podem te abençoar e que podem te ajudar naquilo que você está passando, sabe? Então dê uma estudada, analise e pesquise livros que você pode achar que podem ser úteis para sua caminhada de fé nesse momento e comece, sabe? Comece, escolhe ali um autor que você gosta. Eu, por exemplo, como eu falei, sou muito fã do Tim Keller, pega ali livros do Tim Keller, já li alguns ali, e meu, Tim Keller influenciou muito a minha vida positivamente, transformando a minha vida. O livro Justiça Generosa, Deuses Falsos, Como Integrar Fé e Trabalho. Meu, esses livros transformam a forma como a gente lida e transformam a nossa cosmovisão também de mundo. Então, escolha um autor, um livro e comece, sabe? Eu falei, até o ensino médio, eu era um cara que eu, de fato, não gostava de ler e eu não lembro mesmo de ter terminado, assim, nenhum livro, mas nos últimos 5 anos, como eu disse, eu tive a minha vida de leitura transformada. Eu pude aprender a importância da leitura dos livros, do aprendizado e como isso te ajuda a ser um cristão mais maduro e acho que pareceu um pouco óbvio, mas e não é um mérito meu, mas ajude pessoas também a se tornar um cristão mais inteligente também, pelo amor de Deus. Se tornar um cristão mais inteligente, não ter tantas pessoas ignorantes sobre tantos e tantos aspectos da própria Bíblia, do próprio ensino, por uma cosmovisão que nunca foi confrontada, sabe? Então, a minha vida de leitura, a minha vida espiritual foi transformada pelos livros, e é por isso que eu decidi reunir tudo que eu aprendi nesses últimos 5 anos, todas as minhas técnicas, as dicas que pessoas já me ensinaram, que eu fui aprendendo e desenvolvendo a leitura de livros. Como eu falei, minha vida de leitura foi transformada, mas ainda assim, você criar o hábito de leitura é algo um pouco difícil, ainda mais quando você não tem esse hábito, criar ele, desenvolver ele. Ler livros é um pouco complexo no começo, pode parecer também mais complexo do que de fato é, com certeza, mas não é tão fácil assim. Então eu reuni todas as dicas que me ajudaram, que me acompanharam nesses anos aí de leitura e coloquei tudo dentro de um método chamado Método Talmide, né? É uma brincadeira ali com a palavra discípulo e também está envolvido aí com o conceito de discipulado literário, né? E onde eu ensino e apresento todas as técnicas, são 6 aulas rápidas, curtas, tem de 10 minutos, 12 minutos, é bem rápido, bem curto para você assistir e já colocar em prática no mesmo momento. Então a gente faz o acompanhamento ali com livros, escolhe um livro para aprender. Eu falo sobre como você escolhe um livro, eu falo sobre como que você se lembra daquilo que você leu, estratégias, técnicas para você absorver o conteúdo, como você marca, como você faz uma boa leitura, como você lê ali, qual a velocidade que você deveria ler, tudo isso. E juntei tudo isso num curso, um valor muito simbólico mesmo, só porque eu acredito que a leitura vai te ajudar, vai transformar a sua vida de fé. E eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na descrição. Para ser bem sincero, sendo bem honesto e
com vocês, eu acredito que você não precisa, sabe? Não precisa de um curso para aprender a ler. Eu acredito mesmo que você pode aprender a ler por si só e pegar ali o livro e ler e desenvolver esse hábito. Mas eu também tenho certeza que esse curso vai te ajudar. Vai te deixar pelo menos aí uns 10 passos à frente de quem está começando sem ele. E você não precisa de fato, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito a desenvolver esse hábito e nesse processo de leitura para o seu amadurecimento, né? E nós gostamos aqui de sempre respeitar a sua honestidade. Então, se você assistir às aulas, são 6 aulas muito curtas, rápidas, se você assistir às aulas e falar que, meu, esse curso é ruim, esse curso não serve pra mim, pô, não aprendi nada novo, não tive nenhum insight novo, não tem problema. Você pode entrar em contato, pode solicitar reembolsos sem burocracia, que a gente devolve pra você, tá? Mas eu tenho certeza que você vai absorver alguma coisa ali, que você vai aprender técnicas e dicas preciosas para mudar essa sua vida de leitura e transformar. E como eu falei, tudo isso por um valor simbólico, simplesmente para ajudar você, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha entendido o que é o conceito de discipulado literário. Eu espero que você tenha gostado também dessa ideia, desse conceito. Se você gostou, comenta aqui também o que você achou. Se você já teve algum livro que transformou a sua vida, transformou em algum momento a sua cosmovisão, algo nesse sentido. E caminhe com a gente. Se inscreva aqui no canal, caminha com a gente, que a gente vai estar trazendo mais conteúdos relevantes como esse, falando um pouquinho de teologia, livros, sobre polêmicas do que está acontecendo aí no mundo e como a gente pode amadurecer e transformar a nossa fé usando livros da Bíblia e pela graça do Senhor Jesus, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Deus abençoe e até a próxima. Falou!